Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. Iniciamos esse podcast debaixo de chuva aqui em Belo Horizonte. As águas de março estão sendo severas. Uma tempestade aqui nesse momento que a gente está gravando o programa, então não se assustem se vocês ouvirem trovoadas por aí. Mas estamos sob um teto, tá? Porque debaixo de chuva a pessoa pode entender literalmente. Nem funcionaria as coisas aqui, né? Não, a gente ainda não lançou o Cinematório na chuva, né? Um dia a gente chega lá. Bom, a gente também está gravando ainda durante a pandemia de Covid-19. Já estamos aí completando um ano de pandemia. Mais. Pois é. Então também fica aquele aviso de que barulhos de vizinhos, né, cachorro latindo, essas coisas podem também surgir aí no seu áudio, tá bom? Então a gente pede desculpas, mas não tem como a gente controlar. Enfim, a gente está aqui reunido para poder falar sobre dois filmes que fazem parte dessa temporada estranha de premiações. A gente vai falar sobre Relatos do Mundo, o faroeste, dirigido por Paul Greengrass e estrelado por Tom Hanks, e Uma Noite em Miami, o drama que fala sobre esse encontro, pelo menos cinematograficamente, né, que é o registro que a gente tem, memorável, né, um encontro memorável entre Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown e Sam Cooke, né? 4 personalidades aí de diferentes esferas, né? Política, esporte, arte, que é um filme dirigido pela Regina King, que vai falar sobre a luta pelos direitos civis, né? Aquele momento ali nos anos 60, em que as pessoas negras, principalmente, estavam se mobilizando para poder reivindicar os seus direitos, né, um momento de efervescência muito grande no final daquela década. Bom, e para falar sobre esses dois filmes, a gente recebe mais uma vez, com muito prazer, a nossa querida Ana Lúcia Andrade. Tudo bom, Ana? Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão também aí? Estamos daquele jeito, né, Ana? Vivendo um dia de cada vez. Do jeito que dá, né? Pois é. Do jeito que dá. A Ana também está fazendo isolamento, né, Ana? Aí já 1 ano, né? Pois é, 1 ano sem dar aula já, presencial, que é a coisa que eu mais sinto falta, mas feliz de poder estar sempre com vocês aqui, que já me dá um alento. Ah, que bom. A gente também sempre fica muito feliz aqui dos nossos encontros, ainda que à distância, né? A Ana, quem acompanha o Cinematório, sabe, quem está chegando agora, a gente apresenta, não tem problema nenhum. Ela é professora de cinema na Escola de Belas Artes da UFMG, foi professora minha, professora da Raquel, de muitos dos nossos ouvintes, de muitas pessoas que já passaram aqui pelo podcast, né, que participaram. Então é sempre uma honra ter a presença dela aqui para a gente falar sobre cinema. Inclusive o Vincent Sesserin compartilhou com a gente lá no Instagram, indicação, né, de conteúdo sobre cinema, feito por mulheres, indicou o Cinematório, falando de mim, falando da Ana, e sobre a Ana ele falou que é uma enciclopédia viva do cinema. Olha aí, Ana. Nossa, que exagero, mas eu agradeço o elogio. Não, o Vincent, a página dele tem um nome maravilhoso. Coquetel Kuleshov. Bom demais. Muito bom, né? Eu fico muito feliz que às vezes eu recebo e-mails ou vocês me mandam informações das pessoas. Fico muito feliz de sair dessa esfera só de dentro da sala de aula, né? De quem tem o privilégio de poder estar matriculado, fazer um curso e poder levar esse debate para outros lugares, né, desse Brasil afora, a gente falando de cinema aqui. Valeu, viu, Vincent? Obrigado demais aí por ter compartilhado, indicado a gente, e a gente agradece também a todo mundo que acompanha aí o Cinematório, e fazemos também o convite para você que ainda não faz parte do nosso Cineclube, para poder conhecer
o nosso projeto, através dele você apoia o Cinematório e recebe ainda conteúdo exclusivo. Olha só, você entrando lá no nosso Cineclube, é só entrar no nosso site, cinematório.com.br, lá você encontra as informações de como participar. Aí você fazendo parte, você tem acesso a newsletters que são exclusivas, trazendo dicas de filmes para ver no streaming, dicas de vídeos, outros podcasts, leituras sobre cinema. Temos também o nosso podcast exclusivo para apoiadores, que é o Escolha da Audiência, através do qual você pode pedir um filme, pedir até uma série, e a gente pode comentar aqui para vocês. Temos também os nossos stories exclusivos no Instagram, com dicas e comentários de filmes, né? Só para quem é do Cineclube também. Além do nosso grupo no Telegram, que é também fechado para membros do Cineclube, lista de discussão, enfim. Quem gosta de cinema, fazendo parte do Cineclube, não vai se arrepender. Vai gostar muito, não vai querer sair nunca mais. Temos uma comunidade fiel, né? Que está com a gente lá sempre, já há muito tempo. Então, a gente faz o convite aí para você também se juntar a nós, a mim, a Kel e a todo mundo que faz parte dessa família Cinematório. 18 anos, gente, não é pouca coisa não. Já tem maioridade. Já tem maioridade. Bom, se quiser seguir a gente nas redes sociais também, estamos no Instagram, Twitter e Facebook, compartilhando o nosso conteúdo, né, os nossos podcasts, as críticas, tudo que a gente produz. Você também ajuda a gente. Isso também é uma forma de apoiar o Cinematório, né? Então, a gente conta sempre com a participação de você que gosta do nosso trabalho, tá bom? Inclusive, também avaliações nos programas de podcast, sim, né? Nos aplicativos, sim. Tipo iTunes, também tem os outros... Castbox. Né? Essas avaliações são muito importantes para a gente aparecer mais na plataforma. Mais gente conhece, né? Exatamente. O Cinematório. Sim, é muito importante. No Spotify também. Com certeza. Então a gente conta com vocês, viu, galera? E se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Vamos começar o nosso Cinematório Café falando sobre Relatos do Mundo. News of the World. Eu não esperava ver um filme de jornalismo feito no Velho Oeste, mas né? A gente pode dizer que Relatos do Mundo é bem isso, né? Pode ser incluído aí nas listas de filmes de jornalismo, né? Nas faculdades aí, quando tem sempre aquela matéria, né? Que o professor mostra um filme... Não tá tendo mais essa matéria não, viu? É muito triste isso, né? Mas se eu fosse professor de um curso de comunicação, eu me arriscaria a exibir Relatos do Mundo numa sala de aula, porque apesar de não ser um filme que fale sobre o fazer jornalístico, né? A construção da reportagem e tudo isso, é um filme que fala muito sobre a força das notícias, a força das histórias, das narrativas, né? E a gente está vivendo hoje num mundo que é dominado aí por fake news, em que o que é verdade, né, o que é certo, fica aí debaixo desse monte de desinformação, né, que circula aí pela internet e muitas vezes até nos meios de comunicação tradicionais, né? Televisão, jornal impresso e tudo mais. É uma luta constante. E o filme, em determinados momentos, ele inclusive trata disso também, né? Tem uma cena ali específica em que a gente tem um personagem que está espalhando fake news para as pessoas. Né? E o personagem do Tom Hanks, que é esse veterano da Guerra Civil dos Estados Unidos, que agora ganha a vida contando notícias de cidade em cidade, né? Ele é pago para poder ser um âncora de um jornal, né? Ele está carregando ali os jornais que ele vai coletando, né, por onde ele passa. Então ele para nas cidades, reúne ali uma plateia que está interessada em saber das notícias e ele lê os jornais, né? Ele seleciona ali as notícias mais importantes para poder passar para as pessoas e elas ficarem sabendo o que está acontecendo por aí, porque não circulava, né? O jornal naquela época ali não circulava, já existia, mas não tinha uma difusão grande como acontece aí hoje em dia.
E é ótima essa sua colocação, Renato, porque não é, numa escola de jornalismo, não é só porque ele trata desse tema, porque é importante debater como que a verdade, ou entre aspas, a realidade, né, ela é passada dependendo dos interesses de cada pessoa, né? Sim, sim. Ele escolhe as histórias que ele acha mais interessantes para narrar e as pessoas se recusam a ouvir elas querem ouvir uma determinada história, ou outros exigem que se conte uma determinada história. Isso. Né? Então essa crítica que está lá desde do Kane, do cidadão Kane, que muita gente fala, gente, mas não é possível que a imprensa manipula a realidade. A imprensa, não é pública, né? Ela é de interesses de empresas. Total. Então, eles vão divulgar as notícias que interessam aos grupos dominantes. Então, ele faz um questionamento muito interessante também sobre isso, né? E o papel que outras narrativas têm, e aí eu quero depois até falar mais sobre isso, que eu acho que é mais até sobre a importância do próprio cinema como um divulgador da realidade de uma outra maneira, que não pela imprensa. Se a gente pensar que o cinema nasceu, principalmente o cinema americano, ele nasceu, né, a primeira história contada é um western, que é O Grande Roubo do Trem, em 1903, que foi baseado numa notícia de jornal. Sim. Então, o filme acaba sendo metalinguístico nesse aspecto, embora não se fale do cinema, né? Eu acho que isso é um papel muito importante que esse filme coloca ali, sem abarcar essa ideia de uma forma muito clara, mas está no subtexto inteiro do filme a questão do cinema como uma narrativa alternativa, digamos, né, à grande imprensa. Exatamente, eu também penso assim, tudo é narrativa, né? Então e eu acho que a gente tá construindo, assim, essa crítica às narrativas de uma maneira interessante, ultimamente, sabe? Por mais que a gente esteja sendo abarrotado de fake news, eu acho que tem muita discussão sobre isso na internet, sabe? Acho que talvez, assim, nos núcleos familiares é que precisa chegar mais. Uhum. Mas eu vejo isso acontecendo muito intensamente, né? Sobre essa questão dos recortes, essa questão da manipulação e de como também, na recepção, também existe ali a identificação com aquilo que vai confirmar o que você já pensa, sabe? Exatamente. Porque também não é só uma questão de pessoas, uma massa que não tem ali nada crítico, né? Não tem ali uma interação com o que recebe, mas também porque se sente contemplado com aquilo que está vendo, né? Uhum. Então essa coisa mesmo que aconteceu aí com a eleição de Bolsonaro, eu acho que parte muito disso também, de como que as pessoas recebem certos absurdos, mas naquele absurdo existe um subtexto com o qual ela concorda. Uhum. Confirma algo que para ela é bom, sabe? Para ela é um reconhecimento, né? De opinião, de reafirma algo, assim. Uhum. Não só porque ela está sendo manipulada, mas que ela está se sentindo representada ali de alguma forma. Então eu acho que esse filme é bem interessante, trazendo algo clássico, né, faroeste, pro nosso tempo de agora, assim, super, super legal como alinha essas duas coisas. Uhum. Além de ter uma cena maravilhosa ali de como que uma história é capaz de movimentar as pessoas, né? Exatamente, né? Essa força movente, né? E a ideia do espírito crítico que essa história possa proporcionar, né? Porque se cada um lesse o seu jornal em casa sozinho, cada um ia pensar o que fosse, mas aí ele vai levar isso. É por isso que eu acho que tem uma relação com o cinema, né? Muito. Ele leva essa história para as pessoas e ele provoca discussões ali em grupo, que é o que o cinema vai fazer, né? Não durante o filme, mas... né, essa ideia de que a narrativa possa ter desdobramentos a partir dos fatos reais. Sim. Tanto é que ele começa narrando bem com óculos, lendo tudo, e no final ele virou um stand-up, ele já está interpretando a notícia. Ele já está interpretando e ficcionalizando e empolgando as pessoas com aquilo, né?
É o modo como conta a história, né? Faz toda a diferença, né? Mexe com as pessoas e fazem elas reagirem, né? Porque tem aquela cena que eu acho que é quando tem esse despertar nele para uma performance, que é justamente nessa sequência que eu mencionei, que ele chega ali num povoado, que ele é feito quase como refém, né? Junto com a menina que ele está protegendo. Uma Bolsoville ali, né? Adorei. Bolsoville. Exatamente. Perfeito. E é ali que ele usa, né, o seu poder de narração para poder provocar uma mini revolta ali e ele poder escapar, né? Não só ele dá um jeito, ele fazer aquelas pessoas acordarem para o que está acontecendo, como que elas estão vivendo, né? Praticamente escravizadas. Mas para ele poder também conseguir sair dali, porque ele tinha sido pego. Sim, né? É sobrevivência, né? E ele dá uma aula de democracia, né? A ideia de que a gente não pode engolir o que dizem. Vocês têm o direito de decidir o que vocês querem, né, nesse momento. E eles percebem que eles têm uma força popular. Tanto é que a grande transformação provocada é num jovem, né? Que é mostrando isso, né? Essas novas gerações que já vão ouvir isso com um espírito crítico e que vai mudar a cabeça das futuras gerações. Bom, o roteiro é baseado em um livro de 2016, escrito pela Paulette Dills, e a gente tem também como outro elemento narrativo essa questão da garota, né, que ele tem que proteger. Ele encontra essa menina durante uma de suas viagens. Ela estava ali abandonada. Ela é interpretada pela Helena Zengel, uma atriz alemã muito talentosa, que chamou muito atenção também aí no ano passado, ano retrasado, com o filme Transtorno Explosivo. E com o Relatos do Mundo a gente percebe que tem algumas cenas que ela meio que repete, né? Aquelas cenas de explosão, de raiva que ela tem lá no filme do Transtorno Explosivo. É uma atriz que está realmente em início de carreira, acredito que ainda vai chamar muita atenção ainda, né? Vai fazer muito sucesso porque ela é muito talentosa. E, bom, essa história, né, Ana, de um cowboy que tem que proteger uma jovem, a gente conhece também de outros faroestes, né? E do nosso cinema também, é um central do Brasil western, né? Com certeza, claro. Né? Mas eu penso muito também no próprio Rastros de Ódio, né? Sim. Que tem essa jornada, né, em busca da garota que foi sequestrada, que estava lá vivendo com os indígenas, né, e toda aquela... Vira uma obsessão, né, para o personagem do John Wayne lá no filme do John Ford. Eu acredito que é só mesmo assim uma referência que a gente busca aqui quando a gente pensa no Relatos do Mundo, porque a jornada do Kid, que é o personagem do Tom Hanks, é diferente. Né? Sim. O tipo de herói é diferente, né? E a ideia de como se vê o índio também. Há muito tempo que eu não vejo um filme que aparece poucos índios, pouco se fala na questão, mas dá uma ideia de que eles são muito mais humanos, muito mais civilizados do que os próprios brancos. Sim, né? Sim. Isso também, a gente pensando em como que o cinema funciona como narrativa, né, e como que representou a história. A história do western, né, a evolução do western através dos anos também mostra muito pra gente como que a forma de retratar os povos indígenas ali foi mudando. Né? E as mulheres também, porque essa menina também vai se tornando uma mulher corajosa ao longo da narrativa, né? E que é raro você ver, geralmente ela poderia ser só a menininha protegida pelo cowboy, mas ela acaba protegendo ele também, isso é muito bacana. Sim, e ela tem a ideia genial lá, né? Ela salva eles quando ela tem a ideia de transformar. Ela salva várias vezes, inclusive. Ela transforma lá o que ele tem lá de embalagem, né? Como se fosse a bala, assim. A pólvora. A pólvora. Então, assim, é muito legal essas atualizações, assim, de você ver que tá repensando, né, um gênero clássico e tão, sei lá, fundador, assim, pro cinema dos Estados Unidos, ele tá revendo essas coisas.
Não, principalmente dos indígenas. Eu fiquei bem pensando assim, o quanto que é bonita aquela cena, né, em que os indígenas aparecem. Eu só senti falta de ter uma fala, sabe? De ter uma voz indígena no filme. Mais próximo, né? Porque eles são sempre mostrados à distância. Né? Porque com uma aura ainda meio tem isso. mística, ainda né? tem essa coisa de envolver o indígena em um misticismo, em algo enigmático, em algo que você não acessa, sabe? Então eu acho que poderia ir um pouco além e trazer isso para uma humanidade. Mas eu acho aquilo poético. É poético. Eu acho aquilo mais poético do que... Porque ele quer mostrar isso mesmo. Não precisa... Nem a comunicação, ela se dá na empatia, na solidariedade, né? Tanto é que são as pessoas mais bacanas que ele vai encontrar na trajetória. Ele passa por todo filme de western, né? Se você pegar vamos pegar, nem dos mudos não, mas vamos pegar desde do Stagecoach lá, no tempo das diligências. Você fica sempre esperando o ataque indígena que vai massacrar aquelas pessoas. Quando o índio aparece é um momento de salvação, porque cada branco que eles cruzam no caminho é um horror. Né? Sim. O horror absoluto está nos brancos e não nos, entre aspas, selvagens, né? A selvageria está no mundo civilizado. Quem vai tratar eles com dignidade e respeito vão ser os índios. Então ele não precisa falar muita coisa. Eu amo aquela sequência ser em silêncio, totalmente em silêncio. Ela parece um sonho mesmo. Não, é linda, linda. Muito linda. É uma ideia metafísica, assim. Na hora a gente viu... É foda, né? É aquela situação. A gente tá vendo os filmes em casa e aqui, pelo menos na nossa casa, a gente tem o telão, então eu fiz questão de ver o filme lá. Tem alguns filmes que eu faço questão de ver na tela maior que a gente tem aqui, né? A nossa televisão ela já é grande, mas ter o telão faz diferença. E, nossa, essa cena fica, assim, fantástica. Eu imagino no cinema. Que coisa linda. Não, Renato, há muito tempo eu não tinha tanta vontade de ver um filme no cinema quanto esse. Não é? Nossa, é incrível. Esse filme é cinematográfico. Ele não é pra Netflix. Nem parece um filme de streaming. É muito diferente, né? E nem seria, né? Ele seria lançado no cinema. A Netflix se comprou aí já no apagar das luzes de 2020, porque não tinha como exibir, né? Ele tem um lançamento grande no cinema. Ele saiu em algumas telas lá nos Estados Unidos, mas no resto do mundo não ia ter jeito. Não tinha onde passar, né? Então acabou que foi assim que a gente teve acesso a ele, mas que bom que a gente teve, né? Porque se a gente pensar que nesse estado pandêmico que a gente vive, são as histórias que têm sido as nossas fontes de informação e também de entretenimento, né? Então, o filme acaba também falando muito disso, quando a gente para pensar ali que ele está usando da oralidade para poder contar o que está acontecendo no mundo para aquelas pessoas, né? E a gente pensar hoje que estamos todos presos dentro de casa, né? E os nossos acessos às informações são esses, não só aí, os filmes, né? Mas as séries, YouTube, podcasts, né? Toda gama aí de formatos, né, que a gente tem. Rádio também, claro, né? Tem lugares que só tem acesso às informações através do rádio até hoje. Então, você pensa, né, que no Velho Oeste as histórias elas são a matéria-prima da informação para aquelas pessoas. É uma questão de sobrevivência mesmo, senão você vai viver na ignorância, né? E é por isso que é tão sintomático o cinema americano ter nascido do western, né? Dessa narrativa que foi mitificada, né? Porque não existia ainda roteiro quando escrito, né? Quando o Grande Roubo do Trem foi feito, eles pegaram a notícia de jornal e foram construindo as cenas a partir do relato, né? Isso é muito interessante, né? Que eu acho essa relação do cinema com o western e esse filme e as notícias, as histórias, eu achei muito interessante. Uma coisa também que o filme aborda que é essa coisa da cultura também, né? A diferença da cultura, o quanto que a personagem da Helena, né? Como que ela chama a menina? Eu acho que não tem o nome. São dois nomes. Johanna. Tipo Baby Yoda. Né? Tem sim, só é Johanna. Johanna, né?
É Joana ou Cigarra, o nome indígena dela é Cigarra. Pois é, eu falando com o Renato, por que ele não chama ela com o nome indígena? É o nome que ela, né, ela tá acostumada, mas enfim. Eu tô brincando, mas o Mandalorian também é mais ou menos isso, né? O personagem lá encontra o Baby Yoda ali sim, total. Numa situação e tem que proteger ele e até entregar ele pra uma família. É aquela coisa, e a coisa da jornada do herói também, acontece. Né? Jornada do herói, sim. Ser chamado para uma aventura, né? Algo que ele tem que enfrentar e isso vai modificar ele e tal. Central do Brasil. Jabá, ouçam o nosso podcast sobre Central do Brasil, né? Inclusive com a participação da Ana. Nosso podcast em foco. Te deixo o link aí para vocês. Verdade. Escutem que tá muito bom. Também sobre Mandalorian. E também sobre Mandalorian. Aproveitando aí, já temos vários links, né? Não, eu não tinha visto ainda o Mandalorian, agora eu vou assistir pra ver isso também. Você vai gostar, Ana. Eu sei que você não é muito apegada a Star Wars, essas coisas, mas... Nada, eu gosto. Mas eu não sou aficionada, mas eu gosto. Mas ele tem referências ao western, assim, é muito legal. E é bonito, né? A gente acabou que entrou em vários assuntos aqui e a Raquel tava falando de outra coisa. Não, mas eu acho que a Raquel ia falar da visão de mundo indígena que a menina passa pra ele em comparação a dele, que é a estrada reta, aquilo? Isso, exatamente. Isso pra mim foi muito legal, assim, porque... Também achei lindo. Sabe, é como que ele entende que ela aprendeu uma outra visão de mundo, assim, e ele se dispõe a aprender isso. Exato. Ele se dispõe a aprender a língua dela, né? A língua indígena, sabe? E não no sentido de querer impor a dele, assim. E são completamente diferentes. Isso é muito legal, né? Muito bom. Ele ensina pra ela como é que fala pássaro, ela fala pra ele também na língua dele. Tipo assim, só eu que vou falar a sua língua? Pois fala a minha também. Isso é muito massa. Essa coisa, né, do entendimento, assim, da linearidade, né, do mundo. Tipo, eu começo de um ponto A, vou até B, essa coisa do branco. E entender o mundo circular, né, assim, essa coisa da natureza. Global, né? Como que a natureza faz parte da sua vida. Exato. Como que você faz parte da natureza. Exato. Ela não é subjugada a você, assim. Então, eu gosto disso no filme também, de trazer essas visões de mundo que, sabe, cada um tá se descobrindo e se permitindo, e não querendo se impor, né, em relação ao outro. O que não acontece com outros personagens, né, tipo, que querem que ela seja transformada, que pensa ela como selvagem, já coloca ela como selvagem, acha que não tem nada a aprender com o que ela sabe. E nesse sentido, a comparação que o Renato fez aí com o Rastros de Ódio, né, como é gritante o herói do cinema clássico, John Wayne, e esse herói agora que é o Tom Hanks, né? Que o Tom Hanks em si, eu gosto demais dele, podem falar mal, mas eu adoro. Eu acho que ele já dá uma dignidade pro personagem, só pra você bater o olho nele, né? Que antigamente isso era dado pelos John Waynes da vida, pelos James Stewart. Eu acho até que ele tá mais pra James Stewart do que pra John Wayne, o Tom Hanks. Né, aquele homem digno, honrado, né, humano. Sim, sim. E... É um ator que o Frank Capra ia escalar para todos os filmes dele. Com certeza. E o personagem também, porque desde o início você sabe que ele é uma boa pessoa, tanto é que é muito rápido, né, como a menina passa a confiar nele. É porque é o Tom Hanks, tô brincando, mas assim, ela bate o olho nele, ela sabe que ele não é um filho da mãe que vai fazer alguma sacanagem com ela, entendeu? Isso dá pra perceber nesse olhar bondoso que ele tem. E não é uma coisa que seria um problema, senão ele não poderia nunca nem fazer papel de vilão. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que carrega uma coisa que os filmes clássicos tinham, de pegar essa aura do ator, e você não precisa explicar demais o ator, o personagem, né? Que o próprio ator, o seu mito como figura pública, já carrega isso.
Então, as pessoas tendem a falar, ele faz sempre o mesmo papel, mas não é o mesmo papel. Não é. E eu acho que ele faz isso muito bem, e você vê a dor que ele tá ali contida, que você só vai descobrindo aos poucos qual é a trajetória dele também, né? E esse homem humano que teve que lutar uma guerra absurda e matar os seus próprios irmãos, né, para poder resolver problema de latifundiário bronco texano, né, do sul, que era escravocrata. Né? E essa localização também, logo após o final da Guerra de Secessão, quando o Sul e o Norte estão numa divisão absurda, uma rivalidade pior do que antes da guerra, isso torna ainda mais humano o filme, né? Há muito tempo eu não senti um filme sem ficar fazendo panfletagem, sem ficar fazendo grandes discursos, te dá tanto essa noção de humanidade, assim, de valores bacanas, sem ficar fazendo sequências grandiosas e com uma música que vai lá em cima e o cara faz um discurso, né? A postura e as ações dele dizem isso. Só dele levar essa menina, né? É aquilo que se falava da Dora, da personagem da Fernanda Montenegro também. Por mais escrota que ela seja, ela não é uma heroína igual o Tom Hanks, né? Ela começa uma figura meio escrota, meio ferida também, machucada pela vida. Sim. E que vai se transformar à medida que ela carrega aquela missão de levar aquele menino, mas só o fato dela levar o menino já te diz que essa personagem é diferenciada. Porque ela podia falar, foda-se, e não levo. Sim, né? Sim. Só o fato dele falar, não, eu levo essa menina, eu vou me encarregar dela, já te diz tudo sobre ele, né? Então, eu acho que esse encontro, por mais que pareça um lugar comum, igual a Raquel falou, né, parece uma coisa bem tradicional da curva do herói que aceita uma missão e ele vai se transformando ao longo da jornada. Tem nuances muito bonitas no filme, né, de como ele aprende com essa menina, saindo dos clichês desses próprios temas repetitivos disso, né? De como ele se transforma a partir da menina, e inclusive a ideia que essa menina também ela se transformou várias vezes, porque ela perdeu a família 2 vezes, né? Ela deixou de ser alemã e depois vai ter que deixar de ser indígena. E ela vai carregando a somatória dessas experiências traumáticas, e ao invés dela esquecer como ele quer que ela faça, ela fala, não, para eu seguir em frente eu tenho que me lembrar. E isso modifica totalmente o personagem, que queria fugir do seu passado e volta para o seu passado para encarar a partir dali a vida dele, né? Isso é muito bonito no filme. Muito, muito bonito. Não, concordo demais, Ana, com o que você falou sobre o Tom Hanks. E se a gente pensar também que ele interpretou aquele assassino, né, no filme do Sam Mendes, o Estrada para a Perdição, que também, bom, é um assassino, então você pensa que é um vilão, mas quando você assiste ao filme você vê que ele é na verdade um anti-herói, né? Ele está vivendo ali um período de muita dor, né, assim, pessoal, né, uma tragédia pessoal que ele está vivendo. Então, a gente olhar para o personagem dele aqui, se eu não me engano, é o primeiro faroeste que o Tom Hanks faz, eu pelo menos não me lembro, não um faroeste clássico assim dele ter feito, né? Ele também é um cara que tem, né, um passado ali que está no rosto dele, né, nas marcas que ele está carregando. A gente não tem acesso, a gente não conhece o que aconteceu na vida dele, mas você sente, e é muito disso do olhar, né, que ele demonstra, porque acho que além dessa dignidade, o Tom Hanks ele consegue passar toda uma vida pra gente com as expressões, né? A forma de ele atuar, né? Ele é um ator formidável, eu gosto demais. Eu também. Eu brinquei aqui com que o Frank Capra escalaria ele, mas quem faz isso é o Spielberg, né? Hoje em dia. É verdade. Porque todos os filmes do Spielberg com Tom Hanks, o personagem dele é como se fosse lá o Little Guy do Capra, né? É aquele homem obstinado, né? Que quer fazer o que é correto, né? Até as últimas consequências, né?
é obstinado nisso. É uma pessoa que parece fictícia, né? Porque não existe gente boa assim mais no mundo, né? E ele não é cínico, com toda a dor que ele carrega e tal, ele não tem um cinismo que costuma ter nesse tipo de personagem hoje em dia, né? Sim. E é legal porque essa primeira imagem dele é de costas. A primeira vez que você vê ele tá de costas vestindo a camisa e você vê as marcas no corpo dele. Quando você vê o rosto, ele combina com aquelas marcas. É isso que eu tô dizendo, né? E como uma pessoa, eu falo sempre isso, que um ator, você percebe como ele sabe interpretar, um ator de cinema, né? Diferente de outras fontes, de teatro, enfim. É porque às vezes ele tem que interpretar no plano detalhe. Tem uma cena no final que ele tem que colocar a aliança para a mulher e a mão dele treme no plano detalhe. Você não precisa ver ele chorando, não precisa ter uma música melosa. A mão dele trêmula já te disse tudo que ele está sentindo. Sim. A sobrancelha dele, quando levanta assim e ele não fala nada, você sabe o que ele está pensando, né? Isso é uma qualidade muito bacana num ator. Muito, muito. E falando um pouco do Paul Greengrass, também o primeiro western que ele dirige, é um diretor que vem mais aí do cinema de ação, né? Ele é mais conhecido pela franquia Bourne, dirigiu 3 filmes da franquia, e já tinha trabalhado com Tom Hanks em Capitão Phillips, né? Que é um filme mais do drama, mas que também constrói uma tensão ali muito particular dos filmes do Paul Greengrass, que começou sua carreira na televisão com jornalismo, né? Então é outra questão, né, para a gente trazer, falando aí de jornalismo e associando com esse filme. O Paul Greengrass que fez aquele filmaço, né, o Domingo Sangrento, no início da carreira. Fez também o Voo 93, que é sobre o sequestro de um dos aviões lá do atentado de 11 de setembro de 2001. O filme, né? Meu Deus, aquele filme... Nossa, eu me lembro da experiência de assistir a ele no cinema e ficar literalmente agarrando o braço da poltrona, de tão tenso que eu tava. Mas é um baita diretor, sou fã dele. E aqui, ainda que não seja um filme de ação do faroeste, né, é mais um drama, as sequências que tem de ação são formidáveis, né? A do tiroteio, que é ali naquela pedreira, né? Não é uma pedreira, né? É um monte, né? Que tem aquele monte de rochas. Um rochedo. Que é quando a Kel mencionou, olha, né? Geografia, que a cadê? Menina, Geografia. A menina ajuda, né? Com... É digna do Hal Walsh, né? Não é? Muito bacana. Pois é, não. É fantástico. Uma sequência muito boa. Depois tem aquelas situações durante a viagem, né, que os cavalos fogem do controle. Tem aquela situação lá também no como é que chama? O Bolsoville. Nessas sequências que demandam, né, uma construção de tensão maior, ele se sai sempre muito bem, né? Então, ele também está à vontade dirigindo, apesar de não ser o gênero no qual ele foi... construiu aí a sua carreira, ele consegue sair muito bem, né? E ele está trabalhando aqui com o William Goldenberg na montagem, e a fotografia é do Dariusz Wolski, que é um fotógrafo aí renomado, né? Trabalhou em alguns filmes do Ridley Scott, fez também o Corvo, Cidade das Sombras, enfim, uma equipe aí de primeira. E a música do James Newton Howard, que é um compositor bem clássico, né? Ele, inclusive, é apontado aí por muitos como o sucessor do John Williams. Ainda assim, a gente não vê aqui uma trilha sonora que fica chamando a atenção para si mesma, né? Ela é bastante funcional e, bom, eu acho que está tudo muito bem encaixado no filme, né? Então, eu torço muito para que ele tenha mais sucesso aí na temporada de premiações, embora as apostas aí, as análises indiquem que ele não deve ser indicado a melhor filme, por exemplo, mas eu acho que ele comporia muito bem a lista do Oscar ali se ele entrasse entre os indicados, né? Mesmo que não tenha chances de ganhar, que a gente sabe que não tem, né? Porque os favoritos são outros, mas eu acho que
é um dos grandes filmes de 2020 e também já de 2021, porque ele foi do final de 2020 e do início de 2001 pra gente. Né? Não, é verdade, até porque tanto filme que concorre ao Oscar, que você fala que é só pra compor a lista, que não merecia, esse filme é muito bacana mesmo. É filme de Oscar mesmo, né? A gente até falou isso aqui, que o Sete de Chicago é um filme que o Oscar adora, mas esse filme é muito mais cinematográfico do que o Sete de Chicago. Muito. Total. Sim. Vamos falar então agora sobre o nosso segundo filme da pauta? Bora lá. Então a gente muda a chave agora para poder falar sobre Uma Noite em Miami. Esse é o primeiro longa de ficção dirigido pela Regina King, que é mais conhecida como atriz. Ela, inclusive, teve aí uma passagem pelo Oscar por Se a Rua Bill Falasse, né? Ela chamou muita atenção, uma belíssima atuação. É um filme dirigido pelo Barry Jenkins, do Moonlight. E ela já vinha atuando também como diretora, né? Ela já havia dirigido documentário, episódios de séries de TV. Ela fez um documentário e vinha fazendo vários episódios de séries. E agora estreando como diretora, né? Inclusive já fazendo história, porque foi a primeira vez que o Festival de Veneza chamou uma diretora negra, né? Incluiu na sua seleção. E é muito bacana você parar para pensar que é uma mulher que está dirigindo esse filme, que é sobre 4 caras conversando o tempo inteiro, né? E não tem mulher no filme, né, praticamente. E não tem mulher, Eu acho ótimo, porque é aquilo, assim, todo mundo pode fazer filme sobre tudo, né? Sim. Isso é muito bacana. E não necessariamente ter que colocar questões feministas no filme. Só que ela tem um olhar feminino sobre esses homens que é diferenciado, né? Ela dá uma sensibilidade para esse olhar, que aí é que tá a diferença, né? Não tá na temática a direção de mulher. Ela tá na forma como a mulher vai olhar vai contar essa história, né? Tem essa especificidade que também não é uma coisa essencial, né, de mulheres, porque também tem mulheres que podem não ter essa sensibilidade ao falar do mesmo tema. Mas eu acho muito interessante como que ela tá falando de masculinidade, né? Ela tá falando de masculinidade negra, de ícones que são, assim, importantíssimos para a história e que ela traz eles para mais perto da gente, assim, é a total humanização mesmo, porque eles... Por causa da sensibilidade. Porque eu acho que se fosse um homem ia exaltar só os traços masculinos, a força desses homens, sabe? A virilidade, o heroísmo, entende? Ela não, ela mostra eles frágeis. Não, eu entendo o que você está colocando, mas eu fico imaginando, por exemplo, o Barry Jenkins dirigindo esse filme. Não acho que ele iria por esse lado, sabe? De mostrar a virilidade deles. Não, eu não tenho como saber como é que outra pessoa dirigiria. Eu só tô dizendo, eu acho que ela eu ia falar sobre isso. O grande feito desse filme tá na direção, porque ela faz ela puxa dos atores, né, que são ícones, né, igual do esporte, da música, da política. Toda vez que você vê o Malcolm X num filme, ele é forte, ele tem uma cara de bravo, de mal. Esse filme, ele é frágil, é isso que eu tô dizendo. Uhum. Ela tem um olhar, não tô te falando que a mulher é frágil, então ela dá um olhar, Deus me livre, não tô falando isso. Não, eu tô dizendo que ela tem um outro olhar, diferenciado daquele que se costuma lançar sobre esse tipo de homem, né? Sim, não, concordo. E que tá muito na mão dela isso. Inclusive, faz toda a diferença. É um filme que precisa da direção, porque é praticamente diálogos, né? Se você não conseguir uma boa direção, um bom entrosamento entre os atores, você perde o filme, né? E ela consegue isso muito bem, né? Claro que é mérito também do elenco e tudo.
Mas eu acho que... Eu vi todas as entrevistas que eu vi dos atores, eles elogiam ela demais, falando que ela pediu deles coisas que eles nunca fizeram, entendeu? Uhum. Nesse aspecto que eu tô dizendo. Claro, não. Eu concordo, sim. É porque a gente tem um roteiro baseado numa peça, né, que é escrita pelo Kemp Powers, que inclusive também assina o próprio roteiro. O Kemp Powers, que é co-diretor do Soul, da Pixar, né, que a gente comentou Sim. no Cinematório Café anterior a este episódio. Ele também escreveu, né? Ele também é co-roteirista do Soul, sim. Então, isso que você falou é muito verdade, porque seria muito isso. Dá para você imaginar a peça vendo o filme. Dá para você imaginar eles no cenário que é o quarto do hotel e os diálogos fluindo, né? E outras intervenções que possam acontecer ali em cena. Entradas e saídas de cena, né? Pelo quarto. Sim. Você consegue visualizar, né, esse texto numa peça de teatro. Mas eu fiquei muito bem impressionado pela direção da Regina King, porque você vê como que ela explora bem, né, os enquadramentos fora do quarto de hotel, claro, né? A gente tem ali aquela luta de boxe inicial, quando a gente é apresentado ao Muhammad Ali, ainda Cassius Clay, né, naquele momento. Os outros momentos também, né, onde vai sendo feita a apresentação dos personagens, é tudo muito bem dirigido. E dentro do quarto ela também trabalha muito, de uma forma muito interessante, o posicionamento dos atores, né, de acordo com o que está acontecendo ali durante a discussão. Então, por exemplo, tem um momento em que você percebe que o Malcolm X está mais isolado no quadro, né? E não é de uma forma óbvia, sabe? É aquela forma de compor a cena mesmo. Que nos diz muito simbolicamente do que está acontecendo Sim. ali naquele momento, né? Durante os diálogos. Dessas cenas fora do quarto de hotel que você comentou, pra mim a mais impressionante é a do Jim Brown. Quando ele tá conversando com aquele fazendeiro branco lá, que o cara tá... Na apresentação dele, né? Isso, na apresentação do personagem, Sim. né? No início ali, que tem as várias sequências que são pra apresentar eles. E pra mim a que mais me marcou foi a do Jim Brown, assim. Exatamente por ter esse diálogo ali, você acha que tá tudo bem, né? Que o cara tá elogiando. Nossa, você é um esportista muito foda, enfim, a gente tem orgulho de você. O Beau Bridges, né? Isso, a gente tem orgulho demais de você e blá blá blá. Aí quando ele entra pra casa, ele não pode entrar também não, o Jim Brown tem que ficar fora, porque negro não entra na casa. A gente não deixa negro entrar aqui dentro de casa. Ainda fala de um jeito, sabe? E aí ela faz esse enquadramento que é muito interessante, porque você tem ali de dentro de casa, né? E ele fora, né? E essa casa escura, essa coisa tenebrosa mesmo, assim. E ele fora disso, assim, que é é muito significativo pra dizer, o racismo total, né? E essa coisa violenta, porque era como se tivesse dando um espacinho, mas é só até aqui, tá? A partir daqui você não passa, não. Eu não deixo você passar. E isso é tão comum, né? Tanta gente que se acha não racista porque parece aquele cara antes de não deixar ele entrar, né? Uhum. Aquele povo que fala, eu tenho até amigos negros. Exatamente. E que na hora não deixa entrar na casa, né? Exatamente. E depois ele vai retornar essa questão, né, na conversa, quando ele fala, eu sei lidar muito melhor com os racistas que são descarados, né, do que esses que são velados. Exato. Que é o problema do Brasil, que o povo fala que no Brasil não tem racismo, que nunca foi explícito como nos Estados Unidos. É por isso, é esse povo que depois fica falando de racismo reverso. Nossa. E que se acha gente boa. Eu trato bem a minha empregada negra, entendeu? É esse povo que acha que é bacana, mas no fundo na primeira oportunidade ele mostra as garras, né? E é muito bom colocar o Beau Bridges ali, né? Que é esse cara que parece super simpático, né? Essa figura
Nossa, você fica até feliz com aquele discurso até o momento da porta. Você lembrou bem? Essa sequência é genial. E é engraçado porque esse ator que faz o Brown, todo mundo falou do Odom Jr. e tal, o Malcolm X também é muito bom, mas eu fiquei muito impressionado com esse ator, porque ele tem menos falas, digamos assim, do que os outros, mas é isso também, você vê tudo no olhar dele. Sim, ele é muito impressionante. É o Aldis Hodge, ele fez aquele filme Straight Outta Compton, né? Ele também esteve em Estrelas Além do Tempo, entre séries de TV e tudo mais. Mas é interessante porque nenhum deles é famoso, né? Nenhum deles, eles têm já são atores experientes, né? Já tem aí uma carreira, ou pelo menos estão construindo essa carreira já há algum tempo, mas nenhum deles são figuras que você reconhece logo de cara. E por que será, né? Fica aí o questionamento, né? São 4 atores negros, né? Eles não têm os mesmos holofotes de atores brancos nos lugares que eles estão. Tipo assim. Concordo. Sabe? Concordo, mas eu tô dizendo assim, que ela não escalou, por exemplo, o Anthony Mackie, que a gente conhece dos Vingadores. Eu ela não escalou. Mas é só pensando assim, na trajetória deles. Igual quando o Michael Mann fez o Ali, ele pegou o Will Smith, né, que é um astro. Pois é, exatamente. Então eu tô dizendo assim, ela escolheu pessoas que não são também, né, tão parecidas, mas já estão fazendo filmes blockbusters, entendeu? Exatamente, tipo assim, sabe, são os lugares também que se reserva, né, para as pessoas negras, assim, por mais trabalhos interessantes que elas façam, fica sempre esse, sabe, que é algo que o filme traz também, né, o que a gente precisa fazer mais para ser considerado humano, sabe? Que é algo terrível de se pensar, né? Tipo... não é que eu não acho que, por exemplo, o Anthony Mackie não faria bem o papel do Jim Brown, mas eu acho importante ela ter escalado esses atores que não são tão conhecidos, porque eles estão interpretando pessoas que são muito conhecidas. Exato. Eu brinquei lá no início, né, que é um filme de 4 caras conversando, mas, pô, que caras, né? Malcolm X, Muhammad Ali, né, o Cassius Clay, o Jim Brown e o Sam Cooke. Né? São 4 grandes figuras que naquele momento ali da história, eles estavam assim, no auge, eles eram super conhecidos. Tanto que você pensar que houve mesmo esse encontro é quase que algo assim, isso é mentira, isso foi feito pro filme, né? E houve, né? Mas só não se sabe o que aconteceu, o que foi conversado, mas o encontro aconteceu. Pois então é fantástico você ver essas figuras ali juntas, né? Você já viu elas em outros filmes separadamente, né? Esse roteiro, essa peça, né? Eu não sei exatamente a ideia total de onde vem, mas é muito legal quando você vai supor uma coisa que ninguém sabe direito o que aconteceu ali dentro. É muito interessante porque todo mundo, a partir desse encontro, vai ter um turning point na vida, né? O próprio Sam Cooke, que parecia não tão engajado ali, ele vai virar mais engajado a ponto de ser assassinado por isso, de certo modo também. O Malcolm X também, né? O Muhammad Ali, que vai se tornar de um grande astro bonachão, ele vai virar uma figura política importante também, né? Sim. E o Jim Brown é o que vai virar um astro de Hollywood, ele vai largar tudo para virar um astro de Hollywood, né? Então, cansado. Esse pensar nesse encontro como independente se esses diálogos aconteceram ou não, a gente tem que pensar o seguinte: depois dele aconteceu isso, então vamos construir o roteiro a partir disso, né? E essa ideia é muito genial. E é engraçado porque eu estava assistindo aquele Critics Award agora em domingo. Sim. E tem aquele prêmio, né, que é de elenco. E eu achei tão curioso porque as indicações eram esse filme, eram era só de grupo, o do blues lá, como que chama? A Voz Suprema do Blues. A Voz Suprema do Blues. Eram filmes praticamente com negros, aquele Minori, que é com asiáticos, né?
e o 7 de Chicago. Aí eu falei, gente, que bacana, só tem um candidato que é formado né, por majoritários brancos, e foi o que ganhou, né? E eu acho que esse filme merecia muito mais, porque Poxa, com certeza. é o que eu falei, é uma combinação de elenco absurda, porque se você não comprar isso, se você vai ficar trancado praticamente num quarto com eles, discutindo e conversando essas questões importantes, né? Não que os 7 Chicago não seja bom, né? Mas é uma outra dinâmica, né? Eu acho que tinha que se considerar isso. Se você está considerando o elenco, você tem que pensar como é que funciona esse elenco para a própria narrativa do filme, como um todo, né? Se a gente fosse eleger um protagonista, né, um só, seria o Malcolm X, né? Porque Sim. é o que tem a ideia de reunir os 3 ali, os outros amigos ali, né, os outros 3 ali, para poder mostrar o quanto que é importante que eles tenham esse posicionamento, né, que eles se juntem à luta, né, ele acredita na importância da participação deles no movimento. E está num momento de conflito mais contundente, né? Porque ele larga o movimento né? Ele vai deixar, ele está transformando o outro num muçulmano e ele vai deixar de ser, né? Da seita. Sim, que é bem interessante também. E logo depois ele vai ser assassinado, né? Quer dizer, é quando ele se torna mais forte que ele vai. E ele é o momento que ele está mais frágil também, né? Isso é muito legal. E isso que você falou sobre como ele é caracterizado me chamou muita atenção também. Quem interpreta o Malcolm X aqui é o Kingsley Ben-Adir. Excelente também. Talvez o papel mais famoso dele seja nessa série da Netflix, né, The Away, que ele está na 2ª temporada. Mas como eu não vi a série, eu não tenho muito contato com o ator. Então eu achei ele, assim, do elenco, um dos melhores mesmo. Incrível. E a atuação dele me lembrou muito também o Barack Obama, sabe? O jeito de falar, assim. Porque tem essa aura de calma, professor, né? De quem tá defendendo uma ideia. Tem um carisma, né? Tem esse carisma um jeito de falar. De esclarecer as coisas, de falar, olha, por que a gente precisa atuar dessa forma, né? Ele tem esse caráter mesmo de professor, assim, ao mesmo tempo que é uma ativista super forte, né? E que tá mostrando ali muita vulnerabilidade também, esse medo que perturba ele, porque ele sabe que ele tá sendo um alvo, que ele tá sendo perseguido, então ele sabe que a vida dele tá correndo perigo, ele teme pela vida dele, pela família, até pelos amigos ali também. Então, ao mesmo tempo que ele tá esperançoso e querendo, né, passar essa ideia do movimento para eles, ele também sabe que, a coisa não tá legal para ele não, que ele tá com algo na testa, assim. Então, eu acho muito, muito bacana como se construiu esse personagem, e os outros também, porque eles têm muitas nuances, assim, né? Eles têm muita falha também, né? Tem muita incoerência. Então, eles são questionados nas conversas deles, assim. Não é uma coisa de eu tô certo e você tá errado, não. A gente percebe que, ambos têm seus pontos muito bons, né? São modos diferentes de lidar com algo, assim, de lidar com o racismo. São modos diferentes de ser um homem negro naquele momento, sabe? E de ser um ícone também, né? Sim. Representar algo para outras pessoas. Então, eu achei isso muito massa, porque dá essas dimensões, assim, de tipos diferentes de existências, mesmo eles todos sendo homens negros nos Estados Unidos. E se pensar no Muhammad Ali, ainda com 22 anos, né? Que é falar. 22 anos. Muito jovem, né? Super. E o ator que o interpreta, que é o Eli Gorey, acho que faz muito bem. A princípio eu achei meio estranho, porque a gente tá, pelo menos eu tô acostumado a ver o Muhammad Ali de uma forma diferente. Ele tá muito brincalhão, né, e tal. Mas é isso que a Ana falou, né, de eles ter deixado de ser esse cara bonachão, né, para poder
se transformar nessa figura política. E ele não parece fisicamente. Não parece, Ele é um menino, apesar de ser um campeão de boxe, ter aquele corpo imponente, ele tem 22 anos, ele quer se divertir, sabe? Ele tem a arrogância da juventude, né? Tem energia, ele passa um bom tempo ali falando, cara, eu tô cheio de energia, sabe? Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer festa. Então, assim, isso são essas nuances, assim, de personagens que são ícones, igual você falou, né? Você tinha uma imagem do Muhammad Ali, sabe? Mas essa é uma imagem, sabe? Existe uma pessoa que você não conhece. Agora, é difícil, assim, eleger um favorito, né? Igual eu tô falando aqui, que o Malcolm X é um dos meus favoritos, porque o Odom Jr., né? O Leslie Odom Jr. fazendo o Sam Cooke também me conquistou. E, gente, que voz a desse ator, hein? Ele é cantor, né? Ele de musicais, ele teve aí nessa versão de Hamilton. Né? Da Disney. E, gente, meu Deus, naquela performance final ali, né, a Change is Gonna Come, eu falei assim, é ele que tá cantando mesmo, cara, que maravilha, que voz maravilhosa. E olha que ele tá tentando imitar o Sam Cooke, que já era foda, né? Pois é. Nossa, mas fez muito bem, né? E é muito bom quando você tem isso. Quando você percebe que... na verdade, é o contrário que eu queria dizer. É sempre muito chato quando você percebe que tem um ator que tá só fazendo a sincronia labial. Né? Quem dirá aí o nosso querido Fred Mercury no Bohemian Rhapsody. Aí dá mais raiva dele ter ganhado o Oscar. Agora me deu mais raiva ainda. Né? Então, quando você vê um filme desse aqui, caramba, né? Faz toda a diferença e o ator também é muito bom. Enfim. Aproveitando, antes que eu me esqueça, vou usar o termo correto, é enegrecer, não é esclarecer, tá? Enegrecer. Já que estamos falando de um filme sobre a questão racial, vamos colocar aí. Porque acho isso muito, muito legal como que o ativismo negro traz essas novas formas de falar. Ao invés de falar esclarecer, é enegrecer. Essas coisas são muito bacanas mesmo. Colocar outra perspectiva, né? Até porque tem essa conotação histórica negativa, né? Quando você fala que, por exemplo, enegrecer, você pensa no lado ruim, né? O contrário, justamente. Então, acho que essas mudanças de perspectiva são sempre muito interessantes. É política, né? É linguagem política. Sim. Então, por isso que eu lembrei agora, eu falei, não, vamos... E que é importante pontuar para mudar o ponto de vista da forma, na ideia da cultura mesmo, né? Para que isso não seja visto pejorativamente mais. Sim, são mudanças que têm que vir, né? São necessários. E bom, sobre o Sam Cooke, com ele e o Malcolm X tem ali o ápice da discussão, né? Uhum. Maravilhosa aquela discussão, né? Que é essa coisa de que você tá você tem a voz, você tem a música, você move multidões e precisa usar isso de maneira política. Mas, eu também tô fazendo a minha política aqui, só que ela é diferente da sua. Sim. Então, eu achei isso genial, assim, de ter esse debate de uma maneira que não é superficial, né? Não, e aí você vê a música que ele vai compor depois desse encontro, né? Que é a grande virada na carreira dele. Por mais que eu adore as musiquinhas de Whoop Whoop de amor dele, essa música é uma coisa que te pega, assim, porque pros negros essa música é tão importante, mas a gente sente isso, né? Na música e obviamente ela surgiu depois desse encontro, né? Isso que o filme, que eu tava querendo dizer, que o filme constrói, né? A postura dele foi modificada, ele deixou de ser só um carinha querendo ganhar dinheiro e ficar famoso, para virar um cara que falou, já que é o que o Malcolm X aguçou em todos eles. Gente, vamos aproveitar essa popularidade para fazer alguma coisa, pra gente aumentar a nossa voz, né? Eu entendo que ele, também estava fazendo algo que era
a questão econômica, né? Que é aquilo que ele defende, que eu acho um ponto importante também. Sim. Porque ele se torna um empresário, dono das suas músicas e dono de uma gravadora. Então, assim, ele pode empregar outros negros e, inclusive, dar liberdade econômica para outras pessoas negras. Então, quando ele defende essa ideia de que eu também tô fazendo algo político, sim, mesmo sem parecer na minha música, eu acho super importante também. Claro. Porque é ocupar esse espaço do dinheiro, porque sem dinheiro realmente fica difícil fazer qualquer coisa, né? Nessa cultura capitalista, você tem que ter grana pra você ter poder, né? Agora, o Malcolm X fala isso com ele. Isso é importante, mas já que você já tem isso, fala alguma coisa útil pro mundo, né? E aí eu lembrei, né, daquela série da Fran Lebowitz lá com o Scorsese, que ela conversando com o Spike Lee, ela falando que ela nunca entendeu essa coisa de esporte ser considerado arte e tal. Aí o Spike Lee falou, que isso? O Muhammad Ali, ele é um artista. Ela falou, não, ele é um grande homem. Mas um artista ele não é. Não, mas ele é um lutador incrível. Aí ela fala, não, ele é um grande homem que aproveitou de ser foda no esporte para ter uma voz importante na América. É por isso que eu admiro ele, não por ele ser um cara que dá soco nos outros. Muito bom. E é mesmo, né? E isso tem a ver com esse encontro com o Malcolm X. Não, e ele trazer ali Blow in the Wind, né, naquele momento também é muito legal. Abalando o Sam Cooke, né? Como que um judeuzinho branco me abala desse jeito, né? Agora, além de ser esse filme político, sobre ativismo, ele também é um filme de causos, né? Um filme de histórias desses amigos ali. Tem umas cenas que é só eles contando alguma coisa que aconteceu, né? Que também é muito legal. E no começo, principalmente, até a coisa esquentar mesmo ali, né? Questão política, eles brincam muito, né? Uns com os outros. Eu fiquei assim, gente, que hora que eles vão começar a falar de política? Mas é bom porque vai te preparando, né? E vai te enturmando com eles também. Sim, né? é necessário, então, né? A hora que eles entram no debate, você já tá ali junto com eles, você conhece cada um, né? Então, porque é isso, essa sensibilidade que a Ana falou, tipo, eles não estão ali para representar isso. apenas. Não é só a política, mas também a política tá em tudo, né? De certo modo. E é muito engraçado a hora que eles entram no quarto, que acho que é o Sam Cooke mesmo que fala, né? Ele e o Jim Brown, principalmente, eles olham assim pro Malcolm e falam, mas não vai chegar mais ninguém? Vamos ser só a gente? E ainda tem isso, é uma celebração. E nem comida nós tem lá, vamos ficar aqui fazendo o quê? Tipo, não tem nem comida, tem um sorvete. Enfim, aí tem toda essa Eles coisa. querem álcool e mulheres. Querem festinha, e aí de repente não tem, não. Tadinho do Malcolm X, eu comprei sorvete. É muito bom. Bom, Uma Noite em Miami, esse sim, pensando aí em Oscar, né? A gente está gravando esse podcast antes do anúncio dos indicados, tá? Quando você estiver ouvindo, as indicações já saíram. Mas a gente tem percebido aí na temporada de premiações que ele é um filme que tem mais chances, né, de inclusive aparecer aí entre os indicados a melhor filme. A gente torce muito para Regina King, também engrossar o coro feminino das diretoras, porque esse promete ser um Oscar histórico, né, com não só uma diretora indicada, mas mais mulheres indicadas a melhor direção. Ela já foi indicada ao DGA, que é o prêmio do sindicato dos diretores, mas ela foi ali indicada como melhor diretora estreante, né? Então pode ser que no Oscar ela tire a vaga de alguém que no DGA foi indicado como melhor direção. Pode tirar. Porque é uma atriz e diretora agora muito interessante, né? Que a gente vem observando crescer aí em Hollywood, fazendo esses filmes muito incríveis, né? Não só ela na direção aqui agora, mas ela como atriz também eu já admirava bastante. Sim, com certeza. Todo esse conhecimento, essa competência dela como atriz influencia em como ela dirigia os atores, Exato. né? Como a Ana estava comentando, assim.
Então ela tem experiência nisso. Ela sabe visualizar a atuação pro filme. Exatamente, né? Então, Raquel. acho que foi uma junção aí de várias coisas que entregaram muito bem, assim, pro filme, como um primeiro filme, né? Ela tem uma experiência, gente, não tô chegando no rolê sem saber. Numa entrevista que eu vi, um dos atores, não sei se é o Malcolm X, falou isso, né? O fato dela ser uma atriz ajudou muito a gente, né? E essa questão da sensibilidade feminina diferenciada, de aflorar neles uma coisa mais de sensibilidade do que de força, né? A força, digamos, na sensibilidade, não no físico, né? Muito bom. Coincidentemente, Uma Noite em Miami foi lançado ao mesmo tempo que o Relatos do Mundo. Então a gente está falando de 2 filmes que chegaram ao mundo, né, pra gente, não nos festivais, porque o filme da Regina King foi exibido lá no Festival de Veneza antes, foi a sua primeira exibição, mas ele estreou lá nos Estados Unidos também no final de dezembro e chegou ao streaming no comecinho de janeiro. Então temos aí, neste podcast, 2 filmes que chegaram junto aí para os cinéfilos e, bom, tomara aí que tenham sucesso nas premiações e mesmo se não tiverem, acredito que Uma Noite em Miami, assim como Relatos do Mundo, que eu comentei, já figura aí entre um dos melhores filmes de 2021 neste momento, né, inicial desse ano ainda pandêmico. Sim. Também fala, eu fiquei pensando em como que ele fala sobre a importância do registro, né, a importância dessas imagens feitas por eles mesmos, sabe? Quando o Malcolm X está fotografando e registrando ali, e ele fala, né, porque eu quero produzir o meu próprio documentário, sabe, sobre a minha vida. Que é essa importância, né, de não ter alguém de fora falando sobre o que se passa de fato no movimento negro, mas que tem essas narrativas feitas por pessoas negras mesmo, assim. E eu acho genial demais, gostei bastante. E eu achei curioso porque aí o filme, né, vai terminar falando do assassinato do Malcolm X, mas aí eu tava lendo, o Sam Cooke foi morto antes do Malcolm X, né? Ele foi morto antes do Malcolm X, foi tipo alguns meses depois desse encontro. Aí tem todo um mistério em relação a esse assassinato dele. Foi com um gerente, teve uma briga com um gerente num hotel, algo assim, nebuloso. As pessoas não sabem direito o que aconteceu. Mas ele foi assassinado, tipo, ele morreu antes do Malcolm X. Os 2 que tem o ápice do filme, né, de discussões, assim, que são as mais acaloradas, foram os 2 que acabaram sendo assassinados. Assim. Porque ele vai virar um ativista. E tem a ver com isso, né? Vocês viram? Tem um documentário, acho que na Netflix, sobre o assassinato do Sam Cooke. Tem sim. Que é bem interessante. Que aí ele pesa para esse lado meio Malcolm X dele também. E aí eles inventaram toda uma questão sexual e dessa briga aí passional e que na verdade não teria nada a ver. Inclusive que ele, como um produtor independente e tal, ele desagradava os produtores brancos. Não estou dizendo que alguém mandou matar ele por isso, mas que ele desagradava muita gente pelo sucesso que ele fazia, né? Com certeza. E para eles terem calado essa voz importante não custa, né? Assim como eles fizeram com o Malcolm X, com o Luther King, né? É muito complicado mesmo. Parece que o racismo ele só vai se transformando ao longo do tempo, assim, né? Ganhando novas facetas, novas maneiras de opressão e de violência. E continuando com várias outras também, né? Tipo, essa coisa da morte, né? Que é política de morte pura. O que melhorou hoje é isso, porque você tem esse filme podendo ir pro Oscar, que é produzido e estrelado e com uma temática, né, dos negros, que nos anos 60 você não teria, né? Esse é o grande diferencial. É verdade. Bom, a gente vai chegando então ao final do nosso Cinematório Café sobre Relatos do Mundo em Uma Noite em Miami.
Agradecer aqui a presença da Ana mais uma vez. Valeu demais, Ana. Eu agradeço. Papo sempre muito bom com você. Sempre um prazer falar com vocês, mesmo que de longe. Juntos, mas separados. É muito legal mesmo, e a gente espera também que você que nos escutou tenha gostado aí do podcast. Se quiser deixar recados pra gente, comentários, fique à vontade. Pode ser nas redes sociais, pode ser na página do programa, pode ser também por e-mail, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Mande sua mensagem pra gente, que adoramos saber dos seus comentários, opiniões, tá? Grande beijo, até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.